Senhoras e senhores, boa noite. Sou o professor William Esteves, docente da APROMED. Estamos aqui hoje para ministrar para vocês um aulão preparatório para a prova de título de especialista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ocorrerá nesse próximo final de semana, no dia 27. Inicialmente, gostaria de dar algumas informações sobre essa prova. É importante que vocês se preparem bem, como eu tenho certeza que vocês já fizeram, estudaram bastante, mas algumas informações são importantes. Por exemplo, ter uma noite de sono tranquila na véspera da prova. É importante não usar ou não abusar de bebidas alcoólicas. E no outro dia também ter uma alimentação saudável, não alimentar-se de coisas gordurosas antes da prova. E muito importante, é importante que vocês cheguem ao local da prova pelo menos 30 minutos antes do início, porque quem chegar após 13 horas não poderá adentrar-se. Outro fato importante, é uma prova muito longa. Essa prova ela consta de 120 questões. São questões, em sua maioria, que têm textos longos que exigem um raciocínio muito aguçado. Então é importante que vocês levem com vocês também alimentos preparados, como por exemplo cereais, frutas, para que vocês possam comer, porque a prova realmente será longa. Em segundo lugar, eu vou dizer a vocês como que irá funcionar esse nosso aulão. Bom, eu preparei aqui algumas questões. A maioria delas foram retiradas de provas anteriores da Sociedade Brasileira de Cardiologia, certo? E algumas nós mesmos, da APROMED, formulamos. E eu vou apresentar, são questões de múltipla escolha, que todas apresentam 5 alternativas, ao mesmo modo da prova, como disse, da Sociedade. Inicialmente serão mostradas a afirmativa e as 5 opções que a gente vai escolher. Em seguida, nós iremos avaliar cada uma daquelas opções e o que existe na literatura falando contra ou a favor daquela opção estar certa ou errada. E, ao final, nós, então, mostraremos por que aquela opção é a correta, ok? Bom, então vamos iniciar. É importante também dizer que essa prova é uma prova que engloba conhecimentos anatômicos, fisiológicos, fisiopatológicos, certo? Não apenas doenças e seus tratamentos. É importante que vocês tenham um conhecimento, como eu espero que vocês já tenham, de anatomia do coração, da circulação, de fisiologia, de fisiopatologia, certo? Além do conhecimento diagnóstico, clínico e complementar e, obviamente, o terapêutico, porque tudo isso é exigido. E, nesse aulão, eu procurei abordar todos esses quesitos, ok? Então, vamos começar. A primeira questão é a questão que já foi, caiu no ano de 2015, a questão número 26 daquele ano. Olha só que interessante, ela fala: sobre o sarcômero, podes afirmar que, opção A, as troponinas I e T apresentam alta afinidade pelo cálcio. Letra B, os miofilamentos finos são formados por moléculas de miosina. Letra C, os miofilamentos grossos são formados por 3 proteínas, actina, troponina e tropomiosina. A letra D afirma: o sarcômero é a distância entre 2 linhas M. E a letra E, o filamento grosso é mantido no centro do sarcômero por ação de uma proteína elástica chamada titina. Vocês notem que é uma questão de anatomia e fisiologia, que muitas vezes a gente se esquece de abordar. E o que pode inicialmente parecer um tema complexo, não é, como vocês verão a seguir. Olha só, aqui temos ilustrados um feixe muscular e nós sabemos que os músculos são compostos por várias fibras musculares e cada fibra muscular por minúsculas miofibrilas. Essas miofibrilas contêm microunidades que são chamadas sarcômeros.
Esses sarcômeros, eles são limitados pelos chamados discos Z, correto? Então, existem discos Z, que são proteínas nas extremidades de cada sarcômero que sustentam as extremidades laterais desse sarcômero, onde irão se prender as proteínas contráteis mais finas, que é a chamada actina, ok? Então, nós temos aqui, num aumento maior, nós temos o sarcômero, que esse espaço entre dois discos Z, e então temos aqui constituído o sarcômero. E temos, compondo esse sarcômero, essas proteínas espessas, que é a miosina. E envolvendo lateralmente cada molécula de miosina, nós temos duas moléculas, proteínas que são a actina, que são as proteínas mais finas. Então, vocês notem aqui, nesse dispositivo, na parte superior, nós temos a miofibrila, o sarcômero relaxado. Então, os discos Z, nós temos aqui as proteínas actina finas e a miosina entre elas, que é o filamento grosso, certo? Ele relaxado, e quando ele contrai, vocês notem que o sarcômero encurta, certo? Os filamentos de actina, eles se sobrepõem aqui, né, uns aos outros, e a actina praticamente, a miosina, desculpem, ela praticamente quase que toca os discos Z. O complexo actina, na realidade, ele é composto por 3 proteínas, que são a actina F, a tropomiosina e o complexo troponina. O complexo troponina, por sua vez, é composto pelas troponinas IT e C, certo? A troponina C, lembrem, C de cálcio, ela tem uma alta afinidade pelo cálcio. A tropomiosina, ela é como se escondesse a troponina C para ela não contactar-se com o cálcio e assim manter o músculo relaxado. Quando o músculo é estimulado, desencadeado pelo potencial de ação, a corrente elétrica vai estimular também o retículo sarcoplasmático, que está no sarcoplasma da célula muscular, que é muito rico em cálcio, liberando muito cálcio para o sarcoplasma. O cálcio, então, interagindo com a troponina C, vai fazer com que essa conformação entre actina e miosina modifique, promovendo, assim, a contração da célula muscular. E essa contração, vocês veem, ela ocorre de uma maneira como se fosse um movimento de força de martelo, ou seja, as moléculas grossas de miosina, do filamento de miosina, elas vão se movimentando, tracionando os filamentos de actina. E vocês viram que os filamentos de actina, eles se prendem aos discos Z. Já os filamentos de proteína, os filamentos da proteína M, elas se prendem não diretamente ao disco Z, mas através de uma proteína chamada tinina, correto? Então ficou fácil, como vocês podem ver, da gente responder essa questão. Vejamos. Sobre o sarcômero, pode-se afirmar que, letra A, as troponinas I e T apresentam alta afinidade ao cálcio. Errado, por quê? A troponina que apresenta alta afinidade ao cálcio é a troponina C, lembrem, C de cálcio, ok? A letra B, os miofilamentos finos são formados por moléculas de miosina. Errado, os filamentos finos são formados por moléculas de actina, como vocês viram. Letra C, os miofilamentos grossos são formados por 3 proteínas, actina, troponina, tropomiosina. Quem são formados por essas 3 proteínas são os filamentos de actina, não miosina. Letra D, o sarcômero é a distância entre 2 linhas M. Não, entre 2 linhas Z. E restou a letra E, ou seja, o filamento grosso é mantido no centro do sarcômero por ação de uma proteína elástica chamada titina. Isso mesmo, como nós vimos, olha aqui. É a titina que mantém o miofilamento M em sua porção. Ele tem como se fosse uma mola elástica que prende o sarcômero, mantendo na sua posição normal
alinhado com os filamentos finos de actina, prendendo-os ao disco Z, certo? Então, vocês notem que é uma questão que aparentemente poderia ser difícil, que caiu em 2015 e que existe uma boa possibilidade de que possa cair novamente. Então, vocês veem que não é uma coisa difícil, um macetinho aí que pode ajudar vocês nessa próxima prova. Tomara que caia, que vocês tenham visto aqui, correto? Bom, então vamos agora abordar uma segunda questão. Veja bem, essa segunda questão é a questão de número 70, que também ela caiu na prova do ano de 2015, do título de especialista de cardiologia da sociedade. Ela diz: marque a alternativa correta sobre o período de relaxamento isovolumétrico. Letra A. As válvulas atrioventriculares estão fechadas e as semilunares abertas. Letra B. É o período que antecede a abertura das válvulas atrioventriculares. Letra C. Ocorre redução de volume sem redução de pressão. Letra D. As válvulas atrioventriculares estão abertas e as semilunares fechadas. E letra E. Ocorre logo após o período de contração isovolumétrica. Pois bem, uma questão interessante que aborda o mecanismo de fisiologia cardíaca, que é importante e que frequentemente cai na prova. Para que a gente possa discutir isso de uma maneira adequada, torna-se importante a gente relembrar as curvas de pressão e de volume do coração que ocorrem no ciclo cardíaco. Então, vocês vejam aqui, nesse pontilhado superior, a curva de pressão registrada por um catéter durante um ciclo cardíaco, por um catéter que está implantado na aorta do paciente, correto? Aqui embaixo, em listado também pontilhado, a gente vê a curva de pressão registrada por um catéter durante o ciclo cardíaco que está implantado no átrio esquerdo. E aqui em vermelho, essa linha contínua, nós temos os registros da curva de pressão de um catéter implantado dentro do ventrículo esquerdo. Então a gente nota que a pressão na aorta é mais elevada, a pressão no átrio esquerdo, obviamente, baixa, e a pressão intraventricular ela oscila de acordo com o ciclo cardíaco, correto? E o volume também, a pressão oscila e o volume também ele sofre oscilações durante esse ciclo. E isso tudo é baseado com eventos elétricos, de acordo com a atividade elétrica do coração e com a ausculta com as bulhas cardíacas. Vejam bem, quando temos atividade elétrica atrial, nós temos a onda P, ela é seguida por uma elevação na onda da pressão no átrio e no ventrículo esquerdo. Essa onda atrial, que surge alguns milissegundos após essa onda de elevação da pressão no átrio esquerdo, que surge alguns milissegundos após a estimulação elétrica pela onda P, é a onda A, certo? Do pulso venoso. Então, em seguida, nós teremos o quê? O QRS. O QRS ele irá estimular o ventrículo a contrair. Quando, então, ocorre estimulação elétrica, alguns milissegundos após irá acontecer o quê? A contração do ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo contraindo, vocês se lembram que nesse ponto, imediatamente antes dele contrair, a válvula mitral estava aberta, plenamente aberta, e as pressões entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo eram iguais. Quando o ventrículo ao final da diástole, quando ele é estimulado, ocorre o quê? Uma contração e uma elevação rápida e súbita da pressão intraventricular, fazendo com que esse evento faça com que a válvula mitral feche. Então, a válvula mitral vai fechar exatamente neste ponto, correto? Aí, o que vai acontecer? É exatamente a elevação abrupta da pressão intraventricular, que rapidamente ultrapassa a pressão no átrio esquerdo, que fecha a válvula mitral e vai gerar a primeira bulha. Então, o que gera a primeira bulha vai ser essa desaceleração abrupta do sangue sobre a válvula mitral. Acontece que, o ventrículo contraiu, mas para que ele ejete o sangue na aorta,
é importante que ele ultrapasse a pressão na aorta que está alta. Então, inicialmente, o ventrículo vai ter que gerar pressão sem encurtar o sarcômero, porque ele não vai ejetar o sangue, até este ponto. Exatamente aqui, quando a pressão intraventricular se sobrepor à pressão aórtica, nós teremos a abertura da válvula aórtica, correto? Então, esse ponto que vai do fechamento da válvula mitral até a abertura da válvula aórtica, existe o quê? Uma elevação abrupta da pressão intraventricular, mas vocês notem que o enchimento, o volume ventricular não se modificou. Por isso que essa fase recebe o nome de fase de contração isovolumétrica, correto? A válvula mitral está fechada e a aórtica também. O ventrículo ele está contraindo para gerar pressão sem modificar seu volume. Nesse ponto, o que irá acontecer? A pressão intraventricular ultrapassará a pressão aórtica, então nós teremos a abertura da válvula aórtica e a ejeção do sangue do ventrículo esquerdo na aorta. A força de ejeção do ventrículo esquerdo na aorta, ele sobrepõe a resistência das forças elásticas da aorta, fazendo com que haja uma expansão da aorta e das grandes artérias. Então, enquanto essas forças de ejeção elas forem grandes, a pressão, a aorta irá se expandindo até um certo ponto onde a força de tração elástica da aorta passa a ser maior do que a força de ejeção do ventrículo, porque o volume ejetivo já está caindo. Então, nesse ponto, o sangue tenderá o quê? A voltar para dentro do ventrículo esquerdo. Só que, nesse momento, quando ele tende a voltar, o que vai acontecer? A válvula aórtica fecha. Então, nesse exato ponto aqui, nós temos o fechamento da válvula aórtica. Aí, o que irá acontecer? A pressão aórtica ela continuará alta, isso é importante, para que o organismo consiga perfundir os órgãos com uma pressão elevada. Agora, o ventrículo tem que fazer o seu papel. Ele tem que buscar mais sangue no átrio. Para isso, o que irá acontecer? Quando a válvula aórtica fecha, o ventrículo esquerdo começa, portanto, a diástole. Aí o que vai acontecer? O ventrículo esquerdo já tinha se esvaziado nas sístoles. Vocês notam que o volume intraventricular reduziu, correto? Até nesse ponto, quando fechou a válvula aórtica. Então, aqui ocorrerá uma queda rápida da pressão intraventricular, certo? Mas ele tem que cair, a pressão intraventricular tem que cair até um ponto onde a pressão intraventricular esquerda seja menor do que a pressão da válvula no átrio esquerdo, que é nesse ponto. Quando a pressão no átrio esquerdo for maior do que a pressão dentro do ventrículo esquerdo, por efeito hidráulico, a válvula mitral irá se abrir. Aí o que acontecerá? Acontecerá novamente o enchimento do ventrículo esquerdo, na diástole. Você nota que as pressões ficam iguais, né? A pressão no átrio esquerdo, a pressão diastólica ventricular. Então, vocês notam que a maior parte do enchimento ventricular ocorre no início da diástole. Depois, na protodiástole, depois as pressões praticamente se igualam e, ao final da diástole, nós temos uma contribuição da contração atrial no enchimento diastólico, certo? Bom, então, é importante que a gente tenha esse conhecimento para a gente entender aquela pergunta formulada. Pois bem, vamos recordá-la. Marque a alternativa correta sobre o período de relaxamento isovolumétrico. Letra A. As válvulas atrioventriculares estão fechadas e as semilunares abertas. Veja bem, o que é o período de relaxamento isovolumétrico? É o período entre o fechamento da válvula aórtica e a abertura da válvula mitral, correto? Então, nesse período, as válvulas atrioventriculares estão fechadas e as semilunares também, correto? A letra C. No período de relaxamento isovolumétrico, ocorre redução do volume sem redução da pressão. Não, é o contrário, tanto é que ele fala isovolumétrico, ou seja, mesmo volume. Vocês notem aqui que o volume ele não se modifica, a pressão sim é que cai. É o inverso do que a pergunta fala. A alternativa D, as válvulas atrioventriculares estão abertas e as semilunares fechadas. As semilunares realmente estão fechadas, mas as atrioventriculares ainda não abriram.
Elas só vão abrir ao final da fase isovolumétrica. Ocorre logo, a letra E, ocorre logo após o período de contração isovolumétrica. Não. Entre as duas existe o quê? A ejeção ventricular, correto? Então, obviamente, a alternativa correta é a letra B, que afirma que é o período que antecede a abertura das válvulas atrioventriculares. E realmente, olha aqui, é o período que vai do fechamento da válvula aórtica e o ventrículo diminui pressão rapidamente, sem alterar volume. E termina quando? Quando a pressão intraventricular esquerda cai abaixo da pressão no átrio esquerdo e assim abrirá a válvula mitral. Portanto, a alternativa correta é esta mesmo, é o período que antecede a abertura das válvulas atrioventriculares. Ok? Acho que é uma pergunta que eles gostam muito e frequentemente cai muita fisiologia nessa prova. É importante que vocês tenham bem esses raciocínios, que não são difíceis, vocês notem, só a gente raciocinar quando que a válvula mitral fecha, quando que a válvula aórtica fecha, quando que ela abre, o que é período de contração isovolumétrica, o que é ejeção, o que está acontecendo no período de relaxamento isovolumétrico, quando que a válvula mitral abre, todas essas questões, esses fatos, né, são fatos importantes. Pois bem, vamos para uma outra questão. Essa questão ela foi formulada por nós, da Promed. É uma questão interessante que existem algumas parecidas nas provas da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vamos lá. Baseando-se na manometria a seguir, realizada durante o cateterismo cardíaco, quais achados seriam esperados no exame físico do paciente em questão? No traçado A? E qual o procedimento realizado antes do traçado B? Aqui estão os traçados. Então, aqui nesse traçado A, está registrado aqui o eletrocardiograma ciclado com a manometria de um paciente. Quando ele tinha um problema, correto? Esse problema valvar foi corrigido e após a correção desse problema, nós temos aqui essa manometria nesse traçado inferior, correto? Então, vamos ver as alternativas. Então, aqui é um paciente que tinha uma doença, uma valvopatia importante, com esse traçado, e aqui embaixo essa valvopatia foi corrigida ou foi realizada alguma manobra que modificou essas curvas. Vamos ver as opções que temos. Opção A. O paciente, no traçado A, apresenta ao exame físico um sopro sistólico regurgitativo em foco mitral, ou seja, ele teria uma regurgitação mitral importante, e o traçado B mostra após ter sido realizada uma troca valvar mitral. A alternativa B fala: o indivíduo, no exame físico, apresenta um sopro holodiastólico aspirativo em foco aórtico, traduzindo uma regurgitação aórtica importante, e o traçado B seria esse mesmo indivíduo, o traçado ele realizando um esforço isométrico. O esforço isométrico, como vocês sabem, na insuficiência aórtica, ele aumentando a resistência arteriolar periférica, ele acentua a regurgitação aórtica. Alternativa C. O indivíduo seria portador de um sopro sistólico ejetivo de pico tardio, traduzindo uma estenose aórtica importante no foco aórtico, e o traçado inferior seria o traçado após ele ter sido submetido a um implante percutâneo de prótese aórtica, corrigindo-se a estenose aórtica grave. Alternativa C, ele apresentaria o exame físico no traçado superior, a presença de um sopro sistólico ejetivo de pico tardio, alternativa D. O indivíduo apresentaria um sopro sistólico ejetivo de pico precoce, portanto, seria uma estenose aórtica não crítica, aparentemente, em foco aórtico, e submeteu-se à inalação de nitrito de amila e foi registrado o traçado inferior. O nitrito de amila produzindo uma vasodilatação arteriolar, aumentando o fluxo anterógrado, aumentaria o gradiente transvalvar aórtico. E a última alternativa, letra E, o indivíduo apresentaria no traçado superior um estalido de abertura mitral e um ruflar diastólico,
mitral, traduzindo uma estenose importante, e o traçado B, imagens após ser submetido a uma valvoplastia mitral percutânea. Pois bem, vamos lá. Aqui nós temos traçados de dois tipos de manometrias de problemas valvulares que ocorrem durante a sístole. Então, nós temos aqui ilustrado um problema de uma paciente com uma estenose aórtica. Então, se a gente fizer uma manometria do paciente com estenose aórtica, o que a gente vai ver? Aqui ilustrado, nessa linha, a curva de pressão num ciclo cardíaco registrada por um cateter localizado na aorta. Nessa outra curva em V, no ventrículo esquerdo e aqui embaixo no átrio esquerdo. O que a gente visualiza aqui? Todo esse enchimento em cinza demonstra o quê? O gradiente transvalvar, né? O que gera esse gradiente assimétrico, um pulso em diamante, um sopro em diamante. Então, essa diferença de pressão, você se lembra no traçado que eu mostrei anteriormente, o normal é o quê? Nós não encontrarmos a pressão no ventrículo esquerdo ser igual à pressão na aorta. Aqui não, a pressão dentro do ventrículo esquerdo está maior que a aorta. Então, isso é um traçado de uma estenose aórtica. Já aqui, nós temos ilustrados a pressão no ventrículo esquerdo, como vocês acompanhem, na aorta e aqui no átrio esquerdo. Então, vocês veem que não existe diferença de pressão, como no anterior, entre o ventrículo esquerdo e a aorta, ou seja, não existe estenose aórtica, ok? É um evento sistólico, mas a gente vê o quê? Que existe uma diferença de pressão, o ventrículo contrai e a pressão dentro do átrio, vocês notem, ao final da sístole, ela se eleva bastante, produzindo a chamada onda V na onda capilar pulmonar. Então, isso traduz o quê? Tudo isso aqui traduz o quê? Uma regurgitação mitral. Então, uma figura assim, a gente avalia o quê? Uma regurgitação da válvula mitral. Aqui já são as manometrias de problemas valvulares que ocorrem durante a diástole. Primeiramente, aqui, vamos ver esse primeiro da direita. Nós temos aqui a curva de pressão do ventrículo esquerdo, da aorta. Vocês notem que não existe diferença de pressão na sístole, correto? Aqui, ó, entre o ventrículo esquerdo e a aorta, ou seja, não existe estenose aórtica. Vocês notem que existe uma diferença de pressão grande, a pressão diastólica da aorta é baixa e a sistólica é alta, correto? Agora, na diástole, a gente vê o quê? A pressão, o declínio da pressão aórtica. O normal, você notem que é o declínio atenuado, e aqui o declínio da pressão aórtica ele é mais acentuado, ou seja, a pressão aórtica ela cai mais, correto? Isso traduz o quê? Uma regurgitação aórtica que vai produzir um sopro indecrescendo, correto? Produzindo essa imagem sombreada. E, por último, aqui, nesse traçado da esquerda, nós temos aqui ilustrado a curva de pressão no ventrículo esquerdo, na aorta e no átrio esquerdo. O que vocês já observam? Na sístole não existe diferença de pressão entre a aorta e o ventrículo esquerdo, ou seja, não existe estenose aórtica, não existe insuficiência aórtica. Agora, existe uma coisa na diástole, olha só. Vocês notem que a pressão no átrio está mais elevada, olha como é que ela era baixa aqui. A pressão dentro do átrio esquerdo está alta e o que acontece? Quando a válvula aórtica fecha, temos o período de relaxamento exovalométrico. Quando a válvula mitral abre aqui, ela apresenta uma barreira, uma estenose. Então, a pressão, o átrio não vai se esvaziar adequadamente, porque existe uma barreira dentro do átrio. Consequentemente, criar-se-á um gradiente entre o átrio esquerdo e a pressão diastólica do ventrículo esquerdo, que vai demonstrar o quê? Essa sombra, esse gradiente que nos mostra a diferença de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Inclusive, ao final da diástole, existe uma acentuação desse gradiente, devido a quê? À contração atrial, é o chamado reforço pré-sistólico. Sendo assim, vamos raciocinar. Quais seriam as opções que nós teríamos para aquele traçado? Olha só, este é o traçado, então vocês notem aqui, olha,
a pressão intraventricular esquerda e a pressão no átrio esquerdo. Então, vocês notem que, olha aqui, quando existe o relaxamento volumétrico, abertura da válvula mitral, o que aconteceu? A pressão dentro do átrio esquerdo permaneceu bem mais alta que a pressão diastólica final, do que a pressão diastólica, criando-se todo esse gradiente diastólico entre a pressão no átrio esquerdo e a pressão no ventrículo esquerdo. Então, aqui a pressão na esquerda, a pressão no ventrículo esquerdo. Então, todo esse traçado, essa imagem, representa o quê? O gradiente pressórico entre a pressão no átrio esquerdo, que é a pressão capilar pulmonar, e a pressão no ventrículo esquerdo. E aqui embaixo, esse paciente submeteu-se a uma valvuloplastia mitral percutânea, por cateter balão com sucesso, que vocês veem o que aconteceu. Uma queda significativa da pressão atrial esquerda, o que reduziu significativamente este gradiente. Correto? Sendo assim, a alternativa correta é, o que a gente encontraria no exame físico desse paciente? Encontraríamos, antes do procedimento, um estalido de abertura mitral e um roflar diastólico longo. Estaria, você se lembra, um estalido próximo, correto? De A2, que traduz uma estenose importante, e um sopro longo. E esse indivíduo, o traçado inferior, denota o quê? O traçado de um paciente submetido a uma valvuloplastia mitral percutânea com cateter balão, que reduziu esses gradientes. Então, vocês notem que, com paciência e observação, a gente consegue discernir bem todas essas afirmativas, ok? Bom, vamos passar agora para a quarta questão. A quarta questão é uma questão que foi recente nas provas do ano de 2017, a questão de número 53. O que ela nos diz? Homem de 65 anos de idade, com história de dispneia aos esforços habituais, geralmente associada a uma dor precordial em aperto, sem irradiação, que foi iniciada há cerca de 6 meses. Ao exame deste paciente, apresenta sopro sistólico em foco aórtico, em crescendo e decrescendo, com pico mesosistólico, irradiando para as carótidas. Pulso com padrão parvos e tardos. O eletrocardiograma mostra sobrecarga do ventrículo esquerdo, sem outras alterações. Bom, ou seja, pelo enunciado, o que nós vemos? É um senhor de 65 anos que apresenta como queixa dispneia e uma dor torácica anginosa, correto? E, ao exame físico, sinais de uma estenose aórtica importante. Um sopro sistólico ejetivo, com pulso parvos e tardos. E um eletro corroborando sinais de sobrecarga ventricular esquerda. Pois bem, quanto ele pergunta, vejam bem a pergunta, fez o enunciado sem outras alterações. Quanto à utilização do teste ergométrico neste paciente, assinale a alternativa correta. Alternativa A, não deve ser realizado? Alternativa B, pode ser útil na avaliação da capacidade funcional. Alternativa C, é o método de escolha para pesquisa de isquemia associada. Letra D, arritmias supraventriculares são achados frequentes neste caso. E alternativa E, deve ser realizado em ambiente hospitalar e sob supervisão de profissional treinado. Pois bem, o que nós sabemos? Desde o ano de 1968, quando o Dr. Brown publicou um estudo que continha apenas 12 pacientes, certo? Eram, em sua maioria, portadores de válvula aórtica bicúspide ou doença reumática, que eram portadores de estenose aórtica importante. Que foram seguidos por um período de 5 anos. O que ele mostrou em 1968? Que, enquanto esses pacientes, a despeito de ter uma estenose mesmo que importante, sejam assintomáticos, a expectativa de vida desses pacientes é muito boa, certo? Porém, uma vez eles se tornem sintomáticos, a expectativa de vida desses pacientes já diminui significativamente. E mesmo naquela época, em 1968,
ele nos mostrou que a gente poderia basear a expectativa de vida de acordo com o sintoma da tríade clássica apresentada pelo indivíduo. Ele mostrou que, se o paciente apresentasse angina, a expectativa de vida média seria de 5 anos. Se ele começasse a apresentar síncope, ele viveria sem cirurgia, uma expectativa de vida média de 3 anos. E se ele começasse a apresentar dispneia, a expectativa de vida média seria de apenas 2 anos. Então, desde então, depois esse estudo ele foi reforçado por um novo ensaio clínico maior, com em torno de 500 pacientes, pela doutora Patrícia Pellica, que reforça isso, que o paciente que tem estenose aórtica grave e apresente qualquer sintoma da tríade clássica, a expectativa de vida desse paciente é ruim. Portanto, isso é uma indicação cirúrgica classe 1, correto? Bom, com frequência a gente depara, porém, com indivíduos que são portadores de estenose aórtica importante, mas são assintomáticos. Se esses indivíduos são assintomáticos, mas apresentam sinais de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, fração de ejeção abaixo de 50%, está indicada a cirurgia, porque esse ventrículo já se exauriu, correto? Porém, se esse indivíduo for portador de uma estenose importante, assintomático e com uma função sistólica preservada, esse paciente tem-se muito medo, principalmente que a primeira manifestação da doença nesse indivíduo possa ser a morte súbita. Porém, ensaios prospectivos nos mostram que isso é muito raro. Menos que 1% a chance desse indivíduo assintomático morrer subitamente. Agora, poderíamos ter algum exame complementar que poderia nos ajudar especificamente nesse paciente? Nós temos alguns ensaios, entre esses, esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, esses indivíduos foram submetidos a teste algométrico e aqueles que tiveram um teste normal, ou seja, não apresentaram sintomas e tiveram uma resposta pressórica fisiológica, a incidência de sobrevida livre de eventos foi significativamente maior do que aqueles indivíduos que desenvolveram alguns sintomas ou apresentaram uma resposta hipotensiva ao teste. Então, sendo assim, o teste ele pode nos trazer informações importantes nesse grupo específico de pacientes portadores de estenose aórtica grave, sem disfunção ventricular, que sejam assintomáticos. Tanto assim que as últimas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas falam que o teste ergométrico ele é indicado apenas nos indivíduos assintomáticos com fração de ejeção normal, correto? Então, esse nosso indivíduo, que é um indivíduo que tem uma estenose aórtica importante e sintomático, o que o teste ergométrico nos acrescentaria? Absolutamente nada, correto? Porque ele já se estratificou. Nós sabemos que esse indivíduo deve ser operado porque a expectativa de vida dele sem a cirurgia é muito ruim. Então, o teste ergométrico aqui, ele não só não vai nos trazer nenhuma recomendação, como pode ter até riscos, correto? Então, a resposta correta é, sem dúvida alguma, a letra A, correto? Ou seja, ele não deve ser realizado, certo? Pode ser útil na avaliação da capacidade funcional? A capacidade funcional já nos mostra, ele já apresenta limitação, né? Já tem dispneia nas suas atividades do dia a dia. É o método de escolha para pesquisar a isquemia? De forma alguma. Esse paciente, com frequência, eles apresentam infradesnivelamento do segmento ST ao teste sem ter lesão coronariana, por causa da hipertrofia ventricular esquerda, correto? Esse paciente, obviamente, ele tem que submeter-se a uma coronariografia pré-operatório para afastar uma lesão coronariana associada, que é muito comum nesses indivíduos. Até 50% deles têm lesão coronariana epicárdica grave que necessite de revascularização, correto? E é importante esse último enunciado, que ele deve ser realizado em ambiente hospitalar sob supervisão profissional treinada. Não necessariamente em ambiente hospitalar, mas o teste nesse indivíduo tem que ser relacionado para um indivíduo treinado. É importante que se meça os dados hemodinâmicos, frequência cardíaca, pressão, não a cada 3 minutos, mas a cada minuto, para avaliar se esse indivíduo não está tendo hipotensão, e que se pergunte ao indivíduo se ele está sentindo alguma coisa para que o teste seja, obviamente, interrompido. E outra coisa importante,
Não se pode interromper nesse indivíduo o teste abruptamente. É importante que se interrompa gradualmente, que ele persista caminhando na esteira para que não se reduza abruptamente o retorno venoso desse indivíduo, que é muito dependente para manter um retorno venoso bom, para manter-se um débito cardíaco adequado. Pois bem, vamos para a próxima questão, que é a questão 5. Vejam bem, é uma questão também que caiu no ano de 2017 na prova de título da Sociedade Brasileira de Cardiologia, questão de número 85. É uma questão muito interessante. Ela fala o seguinte: nos pacientes hipertensos portadores de diabetes, a classe terapêutica de primeira escolha para o tratamento antihipertensivo é alternativa A, beta-bloqueadores, B, diuréticos tiazídicos, C, bloqueadores de canais de cálcio, D, bloqueadores dos receptores de angiotensina e E, inibidores da enzima conversora de angiotensina. Bom, vamos avaliar o que dizem os trials. Esse famoso estudo HOPE foi publicado no ano de 2000. É um estudo muito interessante que contemplou 9.100 pacientes que eram portadores de doença aterosclerótica clinicamente manifesta, ou seja, doença coronariana crônica ou doença cerebrovascular prévia sintomática, ou doença arterial obstrutiva periférica, ou eram pacientes diabéticos com mais 2 fatores de risco, correto? Esses indivíduos foram randomizados para receberem um inibidor de enzima conversora, no caso aqui o ramipril, na dose alvo de 10 mg dia, ou receberem placebos. E esses indivíduos foram seguidos. O que foi visto? Os pacientes que receberam ramipril, como vocês veem aqui no gráfico, apresentaram uma redução significativa do endpoint primário, que era composto de morte cardiovascular, infarto agudo de miocárdio e AVC. Ou seja, aqui os pacientes não necessariamente eram hipertensos, o que demonstra que o ramipril tem também, além do efeito protetor antihipertensivo, ele tem um efeito também antiaterogênico, porque o benefício visto aqui é muito maior do que o benefício que foi alcançado pela simples redução da pressão. E na análise de endpoints secundários, a gente vê que houve uma redução significativa de vários endpoints, como de necessidade de revascularização, de surgimento de insuficiência cardíaca, de necessidade de amputação de membros, o que mostra que os inibidores de enzima conversora, nesses pacientes vasculopatas ou diabéticos, eles têm um efeito aditivo além de baixar a pressão. Então, são drogas que, além do efeito antihipertensivo, têm um efeito vasculoprotetor. Além, obviamente, de, se esses pacientes já apresentam uma albuminúria, uma proteinúria, eles têm um efeito também nefroprotetor. Bom, depois, 8 anos mais tarde, foi publicado um outro ensaio clínico chamado ONTARGET. Qual que era o objetivo do ONTARGET? O objetivo do ONTARGET era o quê? Selecionou 25 mil pacientes, vocês notam uma população muito grande, similar à população do HOPE, ou seja, diabéticos, com pelo menos mais 2 fatores de risco cardiovasculares, ou portadores de doença arterial obstrutiva, de qualquer sítio, correto? Crônicos. E esses indivíduos foram randomizados em 3 grupos. Um grupo para tomar um bloqueador do receptor da angiotensina, que foi o telmisartan, um BRA. Ou tomarem o ramipril, que foi do estudo HOPE. Ou então tomarem associação ramipril e telmisartan. E o objetivo eram os mesmos que foram vistos no HOPE. O que foi visto ao final de 4, 5 anos? Não houve nenhuma diferença no endpoint primário entre o telmisartan e o ramipril. E a associação dos dois não trouxe nenhum benefício. Pelo contrário, a associação dos dois aumentou a incidência de hipotensão importante, hipercalemia e disfunção renal, o que torna hoje essa associação perigosa e deve-se evitar. Mas aqui a gente conclui o quê? Que os BRAs, eles são não inferiores aos IECA, correto?
Bom, existem alguns pequenos estudos na literatura que, como objetivos secundários, demonstraram que os BRAs poderiam aumentar a incidência de infarto agudo do miocárdio. Mas vocês notem que nesse grande, isso como endpoint secundário, inclusive aqui nesse grande ensaio com 25 mil pacientes, isso não foi visto, correto? E o que nos diz, o que diz a nossa diretriz de 2016? Olhem só, o que ela diz? Considerando que todo diabético apresenta alto risco cardiovascular, o tratamento inicial inclui a associação de 2 ou mais fármacos de classe diferentes. Nos hipertensos diabéticos sem nefropatia, todos os antihipertensivos podem ser usados. É o que diz também o 8º joint, certo? Ou seja, se o paciente não tem nefropatia, você poderia usar qualquer um. Entretanto, na presença de nefropatia diabética, o uso de medicamentos inibidores da sistema renina, angiotensina, aldosterona é preferencial. Indicação classe 1, nível de evidência A. Ele fala que é de inibidores do sistema renina, angiotensina. Eu não falo ECOBRA, correto? E ele fala o seguinte, que a utilização simultânea de ECOBRA deve ser evitada devido ao risco de complicações, que eu disse no estudo ON-TARGET. E apesar de agravarem a resistência à insulina, os beta-bloqueadores são úteis no controle pressórico dos diabéticos, em especial quando usados em combinação para tratamento de hipertensos com DAC, doença arterial coronariana ou insuficiência cardíaca. Agora, veja bem, vocês notem que essa questão, na minha opinião, teria 2 respostas corretas. Nós podemos, para tratar hipertensão no diabético, usarmos bloqueadores dos receptores da angiotensina ou inibidores da enzima conversora da angiotensina. Ambas não têm superioridade, mas eles consideraram como resposta correta a alternativa E. É interessante, acho que merece questionamento. Se dissesse, no paciente com insuficiência cardíaca, não teríamos dúvida. Com insuficiência cardíaca, a droga de escolha é o IECA, preferencialmente ao BRA, porque ele reduz mortalidade total. O BRA diminui a mortalidade cardiovascular. Então, para a insuficiência cardíaca, sim, os IECAs são superiores. Já nessa situação de hipertensão, na minha opinião, as 2 drogas, inclusive de uma maneira geral, todas aqui você poderia usar. Se ele não está especificando que você tem proteinúria, correto? Mas, pelo efeito protetor, uma vez que metade dos pacientes diabéticos, quando do diagnóstico, já tem doença aterosclerótica, né, se a gente procurar, então, nessa situação, a gente deve dar preferência para os bloqueadores dos receptores da angiotensina ou os IECAs, pelo efeito de, além de controlar a pressão, terem também um efeito anti-heterogênico. Mas, se cair uma questão dessa, eu sugiro a vocês que marquem o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina. Eu não sei se eles consideraram, porque na resposta eles não justificam o porquê. Talvez eles consideraram esse pequeno aumento da incidência de infarto agudo do miocárdio em pacientes usuários de BRA. Só que, como eu disse, isso aí não foi provado em estudos prospectivos em endpoint primário. Tanto é que todas as diretrizes colocam que, para tratamento da hipertensão, nós podemos utilizar, de uma maneira geral, as 4 drogas que diminuem mortalidade, que são os diuréticos tiazídicos, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores de enzima conversora ou os bloqueadores receptores de angiotensina, ok? Mas vale essa questão, eu coloquei porque merece questionamento. Se cair, colocar essas opções, marquem IECAs, ok? Bom, vamos para a próxima. A próxima também é uma questão recente, que ela caiu no ano de 2016, a questão de número 78 daquele ano. Olha a afirmativa. Os sinais e sintomas mais frequentes na embolia pulmonar são... Olha só, vocês notam que as questões às vezes são cansativas de se ler, né? Por isso que a gente tem que ter paciência, olha só. Alternativa A, dispneia, frequência respiratória maior que 29 inspirações por minuto, frequência cardíaca maior que 120 batimentos por minuto, sibilos e tosse. Letra B, dispneia, frequência respiratória maior que 20, cardíaca acima de 100, dor torácica e tosse. C, síncope, dispneia, sudorese fria, palidez e edema de membros inferiores. D, síncope, dispneia, frequência cardíaca acima de 100, hepatomegalia, edema de membros. E letra E, síncope, dispneia, frequência maior que 20, frequência cardíaca respiratória, cardíaca acima de 100 e sibilos. Desde já, olhem só,
As alternativas C e D nós já eliminamos, correto, gente? Porque síncope está longe de ser o primeiro diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, correto? Então, já fica mais fácil, né? A gente tem que partir já por eliminação. Então, sobrou-se alternativas A, B e E. Pois bem, vamos lá. O que nos diz a literatura? Aqui, um dos grandes ensaios clínicos em TEP, que foi o PAIOPID, que avaliou o tromboembolismo pulmonar, o quadro clínico e a efetividade da cintilografia pulmonar no diagnóstico desses pacientes e o seu valor. Então, aqui ele mostra a percentagem desses sintomas. Ele nos mostra aqui quais são os mais comuns. A dispneia é, no tromboembolismo pulmonar, o sintoma mais comum. 73% deles apresentam. Seguido pela dor torácica pleurítica, dor ventilatória dependente. Depois, tosse, hemoptise, a taquipneia, que é o sinal objetivo, na maioria das vezes, né, da dispneia. A taquicardia ocorre em 30%. Estertores, sinais de trombose venosa profunda. E temos mais. A flebite aqui. Então, olhem só. Tinha sobrado A, B e E, né, que dispneia e sífilis não são. Então, aqui, dispneia é importante? Sim, mas sibilo, não. Outra coisa, a outra que sobrou aqui é a letra... Ficou faltando, era só a e B, realmente, porque todas as outras contemplavam síncope, que não tem, não é um sintoma, vocês veem que o PAIOPID nem cita. Então, aqui ficou fácil que a gente ficaria entre as alternativas A e B, e o mais comum é a alternativa B, realmente, que mostra dispneia, frequência respiratória acima de 20, taquicardia, dor torácica e tosse. Como vocês notem aqui, dispneia, dor torácica e tosse. São os sintomas realmente mais comuns, correto? Então, isso aqui são dados compilados do estudo PAIOPID, correto? Bom, vamos para mais uma questão. Uma questão agora sobre insuficiência cardíaca, um tema também bastante explorado na prova. Um paciente com 56 anos, com queixa de dispneia em atividades menores que as habituais e edema dos membros inferiores, com diagnóstico, portanto, de insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida. Realizou um ecocardiograma, o exame revela uma presença de uma hipocinesia difusa do ventrículo esquerdo com uma fração de ejeção de 35%. A pergunta, por isso que é importante, veja a pergunta, qual a combinação de drogas abaixo comprovou reduzir mortalidade por todas as causas neste paciente? Alternativa A, digoxina, metoprolol e espironolactona. B, furosemida, carvedilol e espironolactona. C, carvedilol, espironolactona e enalapril. D, digoxina, carvedilol e enalapril. E, candesartan, succinado de metoprolol e enalapril. Vamos ver o que nos diz a literatura. Bom, sem dúvida que no manuseio do paciente com insuficiência cardíaca, o nosso objetivo é o quê? Melhorar sintomas, reduzir a frequência de hospitalizações, é um fato muito importante, reduzir a mortalidade. Esses são os principais objetivos, certo? Nossos. Além de melhorar a qualidade de vida, fazendo assim, melhorando a capacidade funcional. Os nossos principais objetivos são melhorar sintomas, reduzir a hospitalização e assim diminuir a mortalidade. Por quê? O que tem sido visto? Que vocês notem o que ocorre com a função cardíaca, com as descompensações e hospitalização. Vocês notem que a cada episódio de descompensação aguda e hospitalização existe um declínio crônico progressivo da função ventricular. Então, é muito importante o quê? Que a gente reduza as hospitalizações. Por quê? Esse indivíduo, a cada hospitalização, ele vai declinar mais a sua função e, consequentemente, caminhar para a morte. E diminuir a morte de todas as causas também torna-se de grande importância. Em relação ao digoxina, o que nós temos? O digital. Aqui o estudo Radiance, que avaliou o efeito da digoxina sobre a tolerância ao esforço. Selecionou pacientes com insuficiência cardíaca com miocardiopatia dilatada, que estava em uso de diurético e inibidor de enzima conversora, foi numa época pré-beta-bloqueadores. E esses indivíduos
estavam em uso de digoxina e foram submetidos também, digoxina, diuréticos, inibidores de hemoconversora. E foram submetidos a um teste de caminhada de 6 minutos. Ok. Em seguida, esses indivíduos foram randomizados para continuarem tomando digoxina, nessa linha, ou a digoxina foi substituída por placebo. E daí a algumas semanas foi repetido o teste de caminhada de 6 minutos nesse indivíduo. O que foi visto? Os indivíduos que continuaram tomando digoxina apresentaram uma tolerância ao esforço significativamente melhor do que aqueles que estavam tomando o placebo. Agora, esse outro estudo, que foi o DIG, que avaliou o efeito da digoxina sobre a mortalidade total, selecionou pacientes com insuficiência cardíaca sintomática, fração de ejeção abaixo de 45%, randomizados para digoxina ou placebo. O que foi visto? Nenhum efeito, 7.000 pacientes. Nenhum efeito da digoxina sobre a mortalidade total, ou seja, a digoxina não diminui a mortalidade. Ela diminui hospitalização por insuficiência cardíaca. Ela tendeu a diminuir, houve uma tendência não significativa à diminuição de mortalidade por piora da insuficiência cardíaca e diminuiu como endpoint secundário a hospitalização. Então, ela não diminui a mortalidade, só melhora sintoma e diminui a hospitalização. Claro que é importante, né, diminuir a hospitalização, porque cada hospitalização resulta numa piora funcional, como vimos. Quanto aos IECAs, nós sabemos, esse paciente é um paciente em classe funcional 3. Então, o estudo que foi direcionado a esses pacientes foi o SOLVE de prevenção com IECA. Selecionou pacientes com fração de ejeção abaixo de 35%, classe funcional 2 e 3, SOLVE de tratamento, randomizados para enalapril ou placebo. O que foi visto? Uma redução significativa da mortalidade total com enalapril, ok? Na ordem de 16%. Em portadores de insuficiência cardíaca 2 e 3. E com o BRA? O BRA nós temos no estudo CHARME alternativa, ou seja, indivíduos que tinham insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada, que eram intolerantes aos IECA, por tosse, angioedema. Esses indivíduos foram randomizados para candesartão ou placebo. Houve o quê? Uma redução significativa de endpoints de morte cardiovascular e hospitalização, mas não de morte total. Ok? Importante isso. Com os beta-bloqueadores, nós temos o carvedilol, que selecionou pacientes com miocardiopatia dilatada, classe funcional 3 e 4, fração de ejeção abaixo de 45%, randomizados para carvedilol ou placebo. Teve que ser interrompido pelo Comitê de Ética, visto que o carvedilol apresentou redução significativa de mortalidade total, na ordem de 65%. E que depois foi visto também com succinato de metoprolol e com bisoprolol, nesses mesmos pacientes, na ordem de 34%. Correto? Reduzindo mortalidade total. E aqui nós temos a espironolactona, no estudo RAILS, paciente com fração de ejeção abaixo de 35%, usando beta-bloqueador, inibidor de enzima conversora, IECA, diuréticos. Esses indivíduos randomizados para receberem espironolactona, dose média 25 mg dia, ou placebo. O estudo teve que ser interrompido pelo Comitê de Ética, porque o acréscimo da espironolactona à terapia standard mostrou uma probabilidade de sobrevida livre de morte total significativamente maior. Certo? Bom, trouxe aqui só um exemplo, por exemplo, da ivabradina, que é uma droga que age com um efeito bradicardizante, né, na insuficiência cardíaca, que foi avaliada no estudo SHIFT, demonstrando uma redução não de mortalidade total na paciente com insuficiência cardíaca e insuficiência ventricular, mas uma redução no um endpoint de morte ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Porém, é importante nesse estudo porque apenas 25% dos pacientes nesse estudo estavam tomando doses plenas de beta-bloqueadores e 56% estavam tomando dose média de beta-bloqueador. E, interessantemente, quando avaliou o subgrupo dos pacientes que estavam tomando doses plenas, ou pelo menos a metade da dose prevista, esse benefício não foi visto, certo? Então, a indicação de ivabradina seria quando aqueles pacientes intolerantes ao beta-bloqueador ou que, usando beta-bloqueador em dose plena ou na máxima tolerada, eles mantiverem frequência cardíaca acima de 70 batimentos por minuto, mas não diminuem mortalidade total. Então, qual que é a resposta correta? Qual é das alternativas que diminui a mortalidade total nesse paciente? Alternativa A, a digoxina não diminui,
O metoprolol diminui no estudo MERIT. E a espironolactona também no estudo RAILS. A furosemida não diminui a mortalidade. Tem estudos que, pelo contrário, mostram que indivíduos que tomam furosemida morrem mais. Claro que existe um viés, que são pacientes mais graves, né? Mas não tem nenhum dado que diurético diminua a mortalidade na insuficiência cardíaca. Letra D tem a digoxina aqui que sai do alvo, né? E letra E tem candesartan. Candesartan não diminui mortalidade total, diminui morte cardiovascular e hospitalização, ok? E o succinado de metoprolol e enalapril diminui. E a alternativa correta, portanto, é a letra C. Carvedilol, espironolactona e maleato de enalapril, ok? Ciência cardíaca cai muito na prova, viu, gente? É importante vocês tenham bem em mente isso mesmo. Bom, vamos para a próxima questão. A próxima questão, nós vamos abordar a doença coronariana estável, ok? É uma questão também que caiu no ano de 2016, a questão de número 69 daquele ano. O enunciado é: em relação aos medicamentos recomendados para reduzir os sintomas e a isquemia miocárdica na doença arterial coronariana estável, assinale a alternativa correta. Letra A. A ivabradina, que acabamos de ver na insuficiência cardíaca, é uma droga exclusivamente redutora da frequência cardíaca, sem afetar os níveis pressóricos, a contratilidade miocárdica, a condução intracardíaca e a reprodução ventricular. Seu efeito ocorre apenas no repouso. A B. Bloqueadores beta-adrenérgicos constituem medicação de segunda escolha no tratamento da angina estável, além de benefícios quanto à mortalidade e redução do infarto. Letra C. O uso crônico de nitrato de ação prolongada reduz a ativação do sistema nervoso simpático e renina-angiotensina aldosterona. A letra D. A trimetazidina é uma substância com efeitos metabólicos e anti-isquêmicos, com efeito na hemodinâmica cardiovascular. E letra E. Os beta-bloqueadores são contraindicados na angina vasoespástica. Pois bem, vamos falar um pouco aqui mais sobre essa droga, a ivabradina. A ivabradina ela age a nível do nó sinusal, ok? Bloqueando os canais que conduzem sódio e potássio na superfície intracelular. Então, uma droga de ação intracelular, bloqueando esses canais e, sendo assim, prolongando a duração do potencial de ação e, assim, aumentando a frequência cardíaca. O seu efeito é maior quanto maior for a frequência cardíaca. Ok? Então, ele tem um efeito exclusivamente no nó sinusal. É importante, então, que esse benefício seja visto em quem? Quem tem ritmo sinusal. Nós não vamos utilizar uma droga que age no nó sinusal se ele tem fibrilação atrial, correto? Então, realmente, ela age no nó sinusal e não ele é uma droga com efeito bradicardizante, certo? Bom, o que temos na literatura de doença coronariana de ivabradina? Temos esse ensaio clínico que é o Beautiful. O estudo Beautiful é um estudo que selecionou pacientes com miocardiopatia dilatada isquêmica e vinham em tratamento com as demais drogas para essa patologia e foram randomizados os indivíduos para receberem ivabradina ou placebo. O que foi visto? Um resultado neutro, ou seja, a ivabradina não diminuiu eventos nessa população, ok? Quando, porém, avaliou subgrupos de indivíduos com angina, o que foi visto? Os indivíduos que tinham doença coronariana crônica com disfunção ventricular isquêmica, eles apresentavam, se eles tivessem angina, uma redução significativa de hospitalização por infarto fatal ou não fatal. Principalmente aqueles indivíduos que mantivessem frequência acima de 70, principalmente já usando beta-bloqueador, onde esse benefício seria maior, certo? Porém, mais recentemente, tivemos um outro ensaio clínico, o Signify, que selecionou pacientes portadores de doença coronariana crônica com fração de ejeção normal, ou seja, função ventricular esquerda normal. O que foi visto? A ivabradina não teve nenhum benefício nesse estudo. O benefício foi similar ao placebo. É um estudo, portanto, negativo, correto? Mas o que dizem as diretrizes? Por exemplo, a nossa diretriz. Então, nos portadores de angina estável,
para alívio de sintomas e melhora da qualidade de vida, além de controles agravantes, não fumar, controle do peso, atividade física supervisionada preferencialmente, né? Controle da hipertensão arterial, usar para alívio dos sintomas nitrato de ação rápida, mas a primeira linha, beta-bloqueador. Óbvio, né? Ou seja, drogas que diminuem o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então não são drogas de segunda linha, como falam no enunciado. Pelo contrário, droga de primeira linha, né? Como droga de segunda linha, aí a gente poderia entrar trimetazidina, ivabradina, correto? De segunda linha, não beta-bloqueador. E, inclusive, isso aqui não cai na prova porque é uma diretriz recentemente publicada, mas só para mostrar para vocês que é a diretriz de doença coronariana da Sociedade Europeia, publicada recentemente, agora em 2019, ela coloca como primeira linha sempre é o quê? São os beta-bloqueadores, né? Para tratar isquemia, para tratar na doença crônica, são os beta-bloqueadores. E aqui nós podemos acrescentar, em especial, naqueles indivíduos que mantêm uma frequência cardíaca mais elevada ou se tem uma disfunção ventricular e, a despeito disso, mantém uma frequência cardíaca tomando beta-bloqueadora mais elevada, aí sim existiria algum papel para a ivabradina e para a trimetazidina também. Okay? A nossa diretriz ela nos mostra também aqui a importância, né, das orientações terapêuticas, o fluxograma de modificação do estilo de vida, né, reduzir os fatores de risco, o IECA, que é um fator importante, para apenas pacientes intolerantes, né, que ele cita aqui, apenas pacientes intolerantes. Aqui talvez baseado nisso que ele cita naquela pergunta anterior, né, coloca sempre como primeira opção. Aqui não é DAC, aqui naquele paciente era no caso de diabetes a pergunta, né? E a terapia farmacológica sempre como primeira linha o beta-bloqueador, né? A ivabradina, se a despeito do beta-bloqueador, a frequência cardíaca persistir elevada, acima de 70 batimentos por minuto. E uma coisa interessante aqui, o que a diretriz fala? Nossa diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2014. Vale salientar que os beta-bloqueadores são contraindicados na angina vasospástica. Por quê? Os beta-bloqueadores bloqueiam os receptores beta-2 vasculares, também, que produzem vasodilatação. Então, o indivíduo que tem angina vasospástica, se você bloqueia os receptores beta-2, você vai predispor esse indivíduo a fazer uma vasoconstrição. Correto? Por isso que é uma contraindicação, certo? E são medicamentos de primeira linha em pacientes com angina estável, com infarto, para alívio sintomático da angina. E aqui, para alívio sintomático em pacientes com angina vasospástica, são recomendação classe 3, ou seja, contraindicado totalmente os beta-bloqueadores. Então, sendo assim, olha só o importante, gente, vocês leem uma questão toda. A ivabradina o que afirma a afirmativa A? A ivabradina é uma droga exclusivamente redutora da frequência cardíaca, sem afetar os níveis pressóricos, a contratilidade e a condição intracardíaca e repolarização. Corretíssimo. Porém, a última frase, seu efeito ocorre apenas no repouso. Pelo contrário, o melhor efeito dela é com frequência cardíaca maior. Mas vocês veem a importância da paciência, de você ler o enunciado com calma e completa. Às vezes a questão tem um enunciado longo, está toda correta, mas na última frase contém um erro, né? A alternativa B, beta-bloqueador é uma droga de segunda linha. Pelo contrário, é de primeira linha, né? E a alternativa correta, aqui, a trimetazidina, a letra D, errada. A trimetazidina é uma substância com efeitos metabólicos e antisquêmicos, correto? Com efeito na hemodinâmica cardiovascular. Não afeta a hemodinâmica cardiovascular. E a alternativa que deve ser marcada é os beta-bloqueadores são contraindicados na angina vasospástica, correto? Bom, então agora vamos abordar uma outra questão, uma outra área. Falar um pouco sobre fibrilação atrial e anticoagulação. É um tema também que seguramente irá estar presente nesta prova, ok? Bom, então, o que diz essa questão? Quanto aos anticoagulantes orais, de uma maneira geral, é correto afirmar. Alternativa A. Segundo o posicionamento sobre antiagregantes plaquetários e anticoagulantes em cardiologia, recente, 2009, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso também diz recomendações das outras sociedades, até mais antigas do ano passado.
Somente está indicado o uso de anticoagulante oral para pacientes portadores de fibrilação atrial com indivíduos com Chades-Vasque maior ou igual a 1, se do sexo masculino, ou 2, se do sexo feminino. Alternativa B. Os anticoagulantes orais, tanto a varfarina quanto os novos anticoagulantes orais, são contraindicados durante a gestação e a amamentação, pelos riscos elevados de sangramento, abortamento e parto prematuro. Alternativa D. Pacientes portadores de fibrilação atrial não valvar em uso de novos anticoagulantes orais que irão submeter-se a procedimentos cirúrgicos não precisam fazer ponte, uma transição com heparinas. E letra E. A dabigatana reduziu a incidência de acidente vascular cerebral e embolia sistêmica em 35%, comparativamente ao varfarin em portadores de fibrilação atrial não valvar no estudo RELY. A pixabana reduziu essa taxa em 21% no seu estudo, no Aristóteles. Já a rivaroxaban e a edoxabana, em seus estudos, apresentaram incidência deste objetivo similar à varfarina. Sendo assim, podemos afirmar que a dabigatana é superior aos demais novos anticoagulantes orais. Bom, primeiramente, vocês já conhecem bem essa classificação, ou seja, diante de uma fibrilação atrial não valvar, é importante a gente estratificar o indivíduo, a chance dele apresentar uma embolia sistêmica, que é baseado nesse score chamado Chades-Vasque, que na maioria das vezes que a gente utiliza para indicar ou não a anticoagulação desse indivíduo, correto? Geralmente indica-se aquilo que foi falado, esse indivíduo, sexo masculino maior ou igual a 1, sexo feminino maior ou igual a 2, correto? Porque a incidência de eventos aumenta significativamente assim. Obviamente, a gente tem que contrabalançar esse efeito pelo risco de sangramento que esse paciente apresenta. Então, a gente deve simultaneamente realizar o chamado RESBLED. Se ele apresenta um RESBLED maior ou igual a 3, o risco desse indivíduo apresentar um sangramento é grande. A gente tem que pensar na possibilidade do risco-benefício. Agora, nós temos que pesar. Por exemplo, suponhamos que o indivíduo tenha um RESBLED de 3, mas se ele tem um RESBLED de 3, ele vai ter um risco de sangramento de 4%, correto? Por 100 pacientes ano. Agora, se ele tem um Chades-Vasque de 7, ele tem 9,6% do risco de fazer um AVC, o dobro. Então, o RESBLED ele não é uma contraindicação ao indivíduo receber anticoagulação. Ele deve ser analisado conjuntamente com o Chades-Vasque, visando qual que prevalece para a gente pesar, portanto, risco e benefício. E é muito importante isso, gente. O score Chades-Vasque, ele foi desenvolvido para pacientes anticoagulados com a varfarina. E, em segundo lugar, é um score para ser utilizado em portadores de fibrilação atrial não valvar. Pacientes portadores de lesão valvar mitral, próteses valvares, esses pacientes, independente de idade, sexo, presença de diabetes, esses indivíduos têm que ser revascularizados, correto? Porque o score Chades-Vasque não contempla FA não valvar, correto? Então, o que diz a questão? Letra A, segundo posicionamento da última diretriz, somente está indicado anticoagulante oral para paciente portador de fibrilação atrial maior que 1, se Chades-Vasque maior que 1, se sexo masculino ou 2 feminino. Não, errado, por quê? FA não valvar, você pode ter 30 anos que você tem que tomar anticoagulante. Não se aplica o Chades-Vasque para FA não valvar. Letra B, os anticoagulantes orais, tanto a varfarina como os novos anticoagulantes, são contraindicados durante a gestação e amamentação. Não. Os novos anticoagulantes, sim, todos eles são contraindicados durante a gestação e a amamentação. Mas o varfarin não. O varfarin ele pode sim ser utilizado preferencialmente não no primeiro trimestre. No primeiro trimestre existe um risco aumentado de abortamento e da chamada síndrome varfarínica, principalmente se você usar uma dose acima de 5 mg de varfarin por dia, correto? Então, deve-se evitar nesse primeiro trimestre, mas até a 36ª semana é uma droga segura e também durante a amamentação. Portanto, aqui, devido à presença do varfarin, a questão está errada. Letra C. Paciente com RESBLED maior ou igual a 3 está contraindicado a anticoagulação pelo elevado risco de sangramento. Não, como eu mostrei, nós temos que pesar o risco que ele tem
de ter um evento pelo Chagas Vasco. Muitas vezes esse risco é maior do que o risco de ter um evento hemorrágico. E por último, aqui a letra E, fala que a dabigatana, por ter reduzido percentualmente mais a incidência de AVC e embolia, ela seria superior aos outros NOAC. Isso é errado, gente. Por quê? São populações distintas. O Eli, que avaliou a dabigatana, avaliou uma população. Já o Aristóteles, com a Pixaban, avaliou outra população, certo? Como também ocorreu com Aristóteles no estudo da Rivaroxaban, certo? Então, também no estudo da Doxaban, então não se compara dados diferentes, reduções de eventos em ensaios diferentes. Então, nós não podemos afirmar, porque a redução for maior com a dabigatana no estudo dela, que ela seja superior aos outros. A gente teria que fazer ensaios clínicos cabeça a cabeça com eles para a gente avaliar se existe alguma superioridade entre eles. Sendo assim, a resposta é mesmo, ou seja, pacientes portadores de fibrilação atrial não valvar em uso dos novos anticoagulantes orais, que irão submeter-se a procedimentos cirúrgicos, não precisam de fazer pontes. Apenas aqueles que têm prótese valvar mecânica que a gente deve fazer a ponte para evitar complicações, ok? Bom, agora vamos abordar aqui mais uma última questão, que é um tema interessante também, porque frequentemente cai na prova. É uma doença que ela não é extremamente comum, mas é muito mais comum que a gente pensava no passado, que é a cardiomiopatia hipertrófica, ok? Essa questão, ela frequentemente cai nas provas e caiu no ano de 2016, foi a questão de número 55 daquele ano. O seu enunciado diz: quais são os fatores de risco para a morte súbita na cardiomiopatia hipertrófica? Olha o sentido. Marcar a alternativa com mais fatores positivos. Questão difícil, né? Ou seja, todos aqui têm fatores positivos, mas ela quer que você marque qual aquela, das cinco alternativas abaixo, qual é aquela que apresenta mais fatores positivos de risco de morte súbita. Alternativa A: aneurisma ventricular, taquicardia ventricular não sustentada prolongada e espessura septal entre 15 e 30 milímetros de mercúrio. Letra B: espessura septal maior do que 30 milímetros, fibrilação atrial, história familiar. Letra C: hipotensão ao exercício, fibrilação atrial e oligossintomáticos. Letra D: síncope, história familiar de cardiopatia hipertrófica e aumento do volume do lado esquerdo. E última alternativa, taquicardia ventricular, síncope e hipotensão ao exercício. Bom, alguns comentários breves sobre a doença. A cardiomiopatia hipertrófica é a mais comum cardiopatia transmitida geneticamente. Ela tem um caráter de transmissão autossômico dominante com penetrância variável. Ela afeta igualmente homens e mulheres, embora as mulheres sejam frequentemente menos diagnosticadas. É uma doença com transmissão geneticamente bem definida, onde já foram identificados mais de 11 genes de proteínas do sarcômero ou dos discos Z, que nós apresentamos na primeira pergunta, né? E 70% dos casos avaliados são mutações nos genes de beta-miosina cadeia pesada, chamado MYH7, e miosina ligada à proteína C, que é o MYBPC3. Bom, o problema da morte súbita, realmente a morte súbita ela nos preocupa muito na cardiomiopatia hipertrófica, porque pode ser a primeira manifestação da doença, certo? E ela pode ocorrer em todas as idades, embora seja mais comum em adolescentes e adultos jovens, principalmente durante a prática esportivas. É a principal causa de morte súbita em atletas. É menos comum em indivíduos idosos, acima de 60 anos. E pode ser a primeira manifestação da doença, por isso que torna-se importante o seu reconhecimento. É importante a gente identificar a população portadora e a população sob risco para que a gente possa fazer a prevenção, principalmente da morte súbita. Bom, sendo uma doença que tem um componente familiar bem conhecido, onde a primeira manifestação pode ser uma catástrofe, pode ser a morte súbita, principalmente em pacientes jovens, torna-se de extrema importância
uma vez um paciente seja diagnosticado com essa patologia, que não é rara, ocorre em torno de 1 para cada 500 indivíduos, que se faça um screening da sua família, os seus parentes de primeiro grau, irmãos e pais e filhos. Então, quando e como fazer esse screening? Primeiro, abaixo de 12 anos, parentes abaixo de 12 anos, o screening é opcional, não necessário, exceto se houver uma história familiar forte de morte súbita, se for um atleta ou praticante de atividade física intensa, mesmo abaixo de 12 anos, ou se for sintomático, ele tem que fazer o screening. Agora, para todos é recomendado acima de 12 anos. Se tem dos 12 aos 21 anos, os parentes deve-se fazer um screening com exame físico, eletrocardiograma e ecocardiograma a cada 18 ou 12 meses. E após 21 anos, esses intervalos são passados para cada 5 anos. Ok? Os estudos genéticos como screening, hoje eles são muito questionáveis, ainda não são métodos definidos, até porque muitas vezes o indivíduo apresenta o genótipo, mas nós não podemos ter uma garantia que ele vai desenvolver o fenótipo ou mesmo que ele vá ter um risco aumentado de morte súbita. Bom, para a prevenção da morte súbita na cardiomiopatia hipertrófica, fundamental é o quê? O que nós estamos bem documentado? Na prevenção secundária, não há dúvida. Ou seja, o indivíduo que, tendo uma cardiomiopatia hipertrófica, apresente episódio de taquicardia ventricular sustentada ou que seja recuperado de uma morte súbita, isso é indicação classe 1 de implante de marca-passo, de CDI, cardiovascular desfibrilador interno. Correto? Então, é a prevenção secundária na TV sustentada ou na recuperação da morte súbita é fundamental nesses pacientes e inquestionável indicação classe 1. Já a prevenção primária, ela é mais questionável. Nós sabemos que não são todos os pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica que estão sob risco de morte súbita, mas existem alguns marcadores que, se presentes, aumentam esse risco. Por exemplo, história familiar de morte súbita em parentes de primeiro grau. Indivíduos que apresentam um episódio de síncope inexplicável. Indivíduos que apresentam taquicardia ventricular não sustentada repetitiva ao Holter de 24 horas. Que apresentam resposta pressórica hipotensiva ao teste ergométrico. Que apresente a ressonância nuclear magnética do coração uma massa igual ou maior que 15% de realce tardio. É um sinal de fibrose miocárdica e de alto risco de arritmia cardíaca. Ou a presença de hipertrofia ventricular esquerda maciça, se apresente um septo acima de 30, maior ou igual a 30 milímetros de mercúrio. Um estudo do Dr. Marrow demonstrou que a presença de qualquer um, mesmo isoladamente, desses marcadores, o risco de morte súbita seria grande, correto? Mas até hoje existem alguns marcadores potenciais de risco, como o aneurisma apical, visto pela ressonância, a presença de um gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo maior ou igual a 30 milímetros de mercúrio em repouso, ou padrões de mutação genética. Hoje, gente, tornou-se essencial o quê? A realização da ressonância nuclear magnética no paciente portador de cardiomiopatia hipertrófica, visando principalmente a identificação desses dois fatores, que são o aneurisma apical e o realce tardio, certo? Que são marcadores de risco para a morte súbita nesse paciente. Portanto, todo paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ele deve fazer uma ressonância para avaliar a presença disso. O que as diretrizes dizem? Olha só, indicações para CDI, indicação incontestável, classe 1, verde, classe 1. Pacientes recuperados tiveram morte súbita anterior ou que apresentam taquicardia ventricular sustentada. É o quê? Uma prevenção secundária. Então, na prevenção secundária não tem dúvida. Agora, não existe, infelizmente, um consenso quanto à indicação de CDI na prevenção primária. Existem as indicações chamadas razoáveis, que são, olha só, seria razoável implantar o CDI. Indivíduos com história familiar em parentes de primeiro grau, a espessura da parede veia é acima de 30 milímetros, ou história de síncope inexplicada recente. Isso a indicação seria 2A. Se ele não apresenta isso ainda, mas apresenta taquicardia ventricular não sustentada
ou resposta hipotensiva ao esforço. E, além disso, tiver outro daqueles marcadores que nós falamos, seria também útil, uma indicação 2A. Se não, não estaria indicado implantar o CDI, certo? E olha que coisa interessante, esse estudo do Dr. Merrill, o Jack recente, ele mostra que em populações antigas, a incidência, a mortalidade, principalmente morte súbita em portadores de cardiopatia hipertrófica, variava de 3% a 6% ao ano. Depois, com a utilização das terapêuticas estratégicas mais recentes, caiu para 1,5% por ano. E vejam bem, hoje, com as intervenções que temos de, principalmente, implante de cardioversor desfibrilador interno, transplante, desfibrilador, o que foi visto? A incidência de morte súbita hoje é 0,5%. Menor do que na população geral. É o que dizem os chineses. Quer viver muito, tem uma doença crônica, né? Porque você cuida melhor da sua saúde e vive mais. Então, sendo assim, a resposta correta dessa pergunta, né, formulada no ano de 2016, é o quê? A alternativa que reúne mais fatores de risco positivo é taquicardia ventricular, síncope, hipotensão e esforço. As anteriores, o aneurisma ainda não é englobado como fator de risco, é um fator de risco emergente, está crescendo muito a presença do aneurisma, por quê? E o aneurisma a gente não vê bem no eco, vê na ressonância. E ali é um foco de arritmia. Mas aqui fala contra a espessura, 11 a 15, né? Na letra B, a espessura está correta, mas a fibrilação não é risco de morte súbita, é risco de descompensação clínica. A letra C, a fibrilação atrial e oligossintomático, não é fator de risco de ser oligossintomático. A alternativa D, aumento de volume do ato esquerdo, não é fator de risco. E sim, portanto, a alternativa é a correta. Bom, gente, então nós completamos aqui o nosso tema exatamente em 1h30 minutos. Agora, nós iremos, portanto, para as perguntas. Teremos um tempo aí de 5 minutos para que possamos responder as perguntas que vocês tenham, porventura, algumas dúvidas. Estamos à disposição de vocês. Vamos fazer perguntas aí. Bom, já temos aqui uma pergunta. Primeira pergunta. Professor William, boa noite, do Dr. Gabriel Rocha. Como se desenvolve a doença coronariana? Quais exames úteis para o seu diagnóstico? Como se trata a doença e como devemos tratar mais agressivamente? É uma pergunta, Gabriel Rocha, realmente enorme, né? Isso aqui demandaria os 5 minutos, pelo menos, que eu tenho, né? Mas eu vou tentar resumir num período breve. Como se desenvolve? A principal etiologia da doença coronariana é a aterosclerótica. O processo aterosclerótico, nós sabemos hoje, ele se inicia na adolescência, na infância e na adolescência, principalmente associado aos fatores de risco cardiovasculares maiores. A hipertensão arterial, dislipidemia, história familiar positiva, tabagismo, hipertensão, diabetes e desglicemia. Então, com o passar dos anos, a placa vai se formando, ela vai crescendo progressivamente e ela pode o quê? Chegar a um ponto onde ela passa a ocluir aquele vaso e quando o indivíduo vai fazer um esforço, ele começa a sentir dor no peito, isso desenvolvendo cronicamente um quadro de doença coronariana crônica, uma angina estável. Agora, esse indivíduo pode o quê? Essa placa se instabilizar. Ela pode fragmentar, romper, erodir ou dar uma hemorragia nela, fazendo com que ela, que não ocluía totalmente o vaso, ela, devido à formação de uma fissura, forma-se uma estrutura altamente trombogênica naquela fissura, com adesão, agregação plaquetária, fibrina e aquela lesão, que não era uma lesão oclusiva, ela pode ocluir totalmente o vaso coronariano, levando ao infarto agudo do miocárdio, a chamada síndrome coronariana aguda com supra-DST. Ou ela pode formar esse mesmo trombo, mas não ocluir totalmente, mas levar a uma lesão importante, reduzindo significativamente o fluxo sanguíneo, mas não totalmente, produzindo a chamada síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST, certo? Os indivíduos nesses dois grupos, ou seja, com síndrome coronariana aguda, com supra-DST, ou seja, os fatos que a gente tem uma oclusão total do vaso, são sempre indicações da gente fazer uma revasculação imediata, de urgência.
seja através da administração de um trombolítico para dissolver o coágulo, que na maioria das vezes está presente nesse paciente, que levou à oclusão total do vaso, ou uma angioplastia coronariana primária, que é o procedimento mais efetivo, correto? Naqueles pacientes que têm um trombo suboclusivo, que são também triados como pacientes de risco elevado para eventos, devem ser submetidos a um diagnóstico por um cateterismo e uma revascularização nas próximas 24, 48 horas preferencialmente. Já os casos crônicos, a indicação é o tratamento clínico, certo? Se eles responderem bem ao tratamento clínico, a revascularização não é necessária. Ela só é necessária, ela só muda realmente a história natural naqueles indivíduos de doença crônica que, apesar de adequadamente tratados, persistem sintomáticos. Ok? Essa é a primeira pergunta. Vamos ver agora a pergunta da doutora Daiane Duarte. Professor, diferencie, por favor, os principais sintomas da cardiopatia grave crônica e cardiopatia grave aguda. Quais são os possíveis tratamentos? Obrigado. Bom, é importante aqui, Daiane, que a gente diferencie que tipo de cardiopatia grave crônica e que tipo de cardiopatia grave aguda, porque são coisas diferentes, como eu falei há pouco agora para o Gabriel em relação à doença coronariana. Na doença coronariana, o que chama atenção na crônica, que vai diferenciar, seja qualquer cardiopatia, crônica da aguda é o quê? É o tempo de instalação. A doença crônica, o indivíduo já refere a presença das manifestações clínicas por um longo período. Já a doença aguda não relata no dia, você começou há poucos dias, então é um sintoma agudo. Usualmente, as cardiopatias agudas, todas elas colocam o indivíduo sob o maior risco de morte do que as doenças crônicas. Embora as doenças crônicas, dependendo da fase delas, se não adequadamente diagnosticadas e tratadas, também podem levar o indivíduo à morte, correto? Então, torna-se muito importante o quê? Primeiramente, o indivíduo sempre procurar o cardiologista para tentar, porque mesmo assintomático, a gente procurar identificar a presença de uma cardiopatia crônica assintomática, para que a gente possa intervir para que ela não progrida, isso é importante, correto? E nas cardiopatias agudas também, que são aquelas que, como eu disse, geralmente têm um pior prognóstico, colocam a vida do paciente sob o maior risco. Então, esses indivíduos devem sim procurar atendimento médico mais imediato, sempre o paciente tem um sintoma agudo, porque ela seria uma cardiopatia mais ameaçadora, ok? Bom, agora uma pergunta aqui do Dr. Júlio César Profeta. Qual a frequência, quantas aulas por mês desse tipo de aulão e duração? É toda quinta-feira? Boa pergunta, né, Júlio? Realmente, nós estamos começando agora, estamos iniciando esse curso, certo? A Promed é nova aí no mercado, né? E nós estamos com uma proposta nova, né? Que inclusive, eu gostaria aqui, já para a gente terminar, vou comentar isso aqui, já para a gente terminar, desejar a todos vocês que assistiram essa aula uma excelente prova, tá? Eu espero que esse aulão tenha acrescentado, né? Tirado alguma dúvida que porventura vocês tenham e que vocês cheguem lá tranquilos, com calma, vocês veem a importância de ter tranquilidade, ler as questões com bastante calma, tá? E nós da Promed desejamos que vocês façam uma excelente prova e todos vocês sejam aprovados, certo? Esse é o nosso desejo. E para os demais que estão assistindo aí e que irão fazer a prova em 2020, né? E os que infelizmente, às vezes pode acontecer, espero que não aconteça com nenhum de vocês, mas que irão fazer a prova agora no próximo domingo que não sejam aprovados, entrem no nosso site, apromed.com.br, porque nós temos uma ótima coisa para vocês, certo? Nós temos a oferecer uma excelente oportunidade para prepará-los para a prova de título especialista do ano de 2020. Nós temos uma proposta que não existe em outro local, nós sabemos que existem vários cursos aí, mas vocês podem conferir e conferir com nós. Nós garantimos a vocês que temos uma proposta que vai satisfazer em muito a todos vocês, tanto na preparação do título,
para a prova de título, como no dia a dia de vocês como médicos. Tá? Então, nós vamos, esse aulão de hoje, Júlio, é um aulão preparatório, ele não tem o intuito de ser realizado, né, toda quinta-feira, mas nós vamos, para os alunos matriculados, nós temos vários projetos, não projetos, né, nós temos já propostas já montadas, você entra no site, você vai ver, inclusive, não só de aulas presenciais, aulas gravadas que vocês vão poder consultar e, muito importante, nós temos também um projeto de mentoria extremamente importante que eu tenho certeza que vai muito nos ajudar. Então, eu quero aqui me despedir de vocês, agradecer a atenção nesses cerca de 90 minutos que nós estivemos aqui juntos e aos que vão fazer a prova, nós da Promed desejamos de coração que vocês tenham pleno sucesso, que sejam aprovados, ok? E para os que não vão fazer prova, eu sei que existem alguns alunos aí, inclusive residentes meus que estão nos assistindo aí, que vão fazer prova no ano que vem, nós temos, consulte nosso site, nós temos, tenho certeza, um projeto excelente para que vocês, com certeza, sejam aprovados. Inclusive, nós temos, para os 10 primeiros inscritos, nós temos uma proposta excelente, que os 10 primeiros inscritos em cardiologia que não forem aprovados, correto? Olha só a nossa segurança. Os 10 primeiros inscritos no nosso curso que não forem aprovados, nós devolveremos o dinheiro de volta, ok? Espero que vocês não tenham esse dinheiro de volta, ok? Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Muito obrigado, uma boa noite e uma ótima prova.